O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, no Evangelho de hoje, Jesus, nosso Senhor, evidencia um comportamento pecaminoso grave. Que comportamento pecaminoso grave é este? Confiar na própria justiça e desprezar os outros. Trata-se do orgulho espiritual, julgar-se mais santo que os outros, mais santo que os outros. Trata-se de um vício capital, que conhecemos por orgulho espiritual, soberba. Todos nós precisamos estar atentos. Tempo da Quaresma é tempo oportuno para a nossa conversão, de modo que, com a graça de Deus, vençamos o orgulho que se manifesta em nossos corações. Todos nós, por causa das consequências do pecado original, todos nós sofremos a tentação do orgulho, da soberba, e o único remédio é a humildade de Cristo. É nós progredirmos na virtude da humildade. É o único remédio para o orgulho espiritual, para a soberba. Durante esse tempo, o Santo Padre, o Papa Francisco, em suas catequeses das quartas-feiras, ele tem desenvolvido uma catequeses, um ciclo de catequeses sobre os vícios e as virtudes. E por incrível que pareça, nesta semana, quarta-feira passada, o Santo Padre refletiu exatamente sobre o vício da soberba. E eu, portanto, me servirei das palavras do Papa Francisco para nós compreendermos o mal que este vício, o mal que o orgulho espiritual causa em nós, na nossa vida, na nossa caminhada. Diz o Papa Francisco: a soberba é a rainha dos vícios e, portanto, ela encabeça todos os vícios. Ela chama consigo vários vícios.
E por isso que nós precisamos estar atentos e combater esse vício. Nela, na soberba, se esconde a pretensão absurda de ser como Deus. A tentação das origens. Lá do livro do Gênesis, capítulo 3, nossos pais foram tentados pela serpente. Sereis como deuses, sereis como deuses. O soberbo normalmente é altivo, é rígido em suas sentenças, é rígido. E por isso, o soberbo julga com facilidade os outros, continuamente emite julgamentos em relação ao comportamento dos outros, mas tem dificuldades de reconhecer as próprias culpas, os próprios erros. E quando reconhece os próprios erros, se arma de todas as justificativas para dizer por que se comportou daquela forma. Não tem na celebração da Santa Missa, no ato penitencial, de vez em quando o padre diz assim: confessemos os nossos pecados. Não tem essa parte? Aí a gente reza: confesso a Deus Todo-Poderoso, e assim, por minha culpa, e tem que bater no peito, viu? Eu vejo aí que tem gente que esquece de bater no peito, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa. O soberbo não bate no seu peito, ele bate no peito dos outros. Por minha culpa. Ele bate no... A culpa é dos outros. A culpa dos seus erros são os outros. Ou seja, aquilo que Jesus nos ensina no outro trecho do Evangelho, o soberbo, ele presta muita atenção no cisco do olho dos outros, mas é incapaz de perceber a trave que está no seu olho. Eu vou ler um trecho da catequese do Papa Francisco da última quarta-feira, quando ele diz: nós percebemos que lidamos com um orgulhoso quando, fazendo-lhe uma pequena crítica construtiva, atenção, ou uma observação completamente inofensiva, o orgulhoso, o soberbo, reage de modo exagerado, como se alguém tivesse ofendido a sua majestade. E a pessoa, portanto, fica furiosa, grita, ela corta relações com os outros de maneira ressentida. Ai de quem corrigir um soberbo. Ave Maria. A pessoa pula no tamanco. Pula no tamanco. Não, porque não. E aí vai dando um monte de justificativas. Diz o Papa Francisco, é preciso ter paciência com a pessoa soberba. Tem que ter muita paciência. Por quê? Um dia, o seu edifício vai desabar. Até para salvar um coração soberbo, Deus permite situações de humilhação. Como eu disse, o remédio para a soberba é a humildade de Jesus. O remédio para a soberba do nosso coração é a humildade de Maria. O remédio para a soberba do nosso coração é nós prestarmos atenção no testemunho da humildade de tantas e tantas pessoas que agem no mundo para servir, para promover o bem na vida das pessoas, e não para ser servido, Portanto, irmãos e irmãs, aqui estamos diante do altar de Deus para participar do sacramento da humildade de nosso Senhor, a Eucaristia,
Ele que humilhou-se a si mesmo. Na Eucaristia, nós comungamos o pão da humilhação de Cristo, remédio para sermos libertos do orgulho espiritual, da soberba, da altivez. O remédio é nós também, no nosso dia a dia, fazermos escolhas conscientes por coisas simples, por gestos concretos de humildade. Não precisamos esperar que situações de humilhação batam à porta do nosso coração, mas podemos no nosso dia a dia escolher a humildade, como fez Jesus. Escolher a misericórdia. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da profecia de Oséias, o que Deus quer, irmãos e irmãs? Deus quer o amor e não sacrifícios. Deus quer o conhecimento dele mesmo, mais do que holocaustos. Nesse tempo de Quaresma, por meio das práticas penitenciais, estamos nos preparando para celebrar a Páscoa do Senhor. Também é importante, irmãos e irmãs, pela graça de Deus, crescermos no conhecimento de Deus. Quem conhece a Deus, quem cresce no conhecimento do mistério de Deus, vai reconhecê-lo como amor, vai reconhecê-lo como humilde, vai reconhecê-lo como misericórdia. E por isso, terá a graça de se converter, de renunciar à soberba do seu coração para viver no discipulado de Cristo como um servo humilde. Como a Virgem Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, nos testemunha: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa vontade. Irmãos e irmãs, acolhamos a exortação de Jesus no Evangelho de hoje. Quem se eleva pela altivez, pelo orgulho espiritual, pela soberba, será humilhado. Mas quem se humilha, quem faz escolhas concretas pela humildade, será elevado, como Jesus, que se humilhou, e porque se humilhou, no terceiro dia Deus o exaltou para a glória de Deus Pai. Senhor, nós os bendizemos, ó Pai das misericórdias, pela graça desta celebração, onde nos concedeis a libertação dos nossos vícios, dos nossos pecados, e de modo especial a libertação da rainha dos vícios, a soberba, o orgulho espiritual. Eu renuncio a todo orgulho, Senhor. Eu peço que essa graça também se manifeste no coração desses irmãos e irmãs que celebram esta Eucaristia, que todos nós possamos renunciar a todo orgulho espiritual e aprendermos com Jesus nosso Salvador. Sim, ó Pai das misericórdias, que aprendamos a humildade de Jesus, que possamos ser virtuosos na humildade de Jesus, na humildade de Maria, dos santos e santas, que trilharam um verdadeiro caminho de santificação, escolhendo a humildade, escolhendo o serviço aos pequenos, aos simples, aos empobrecidos, aos enfermos, exatamente para que as suas ações não aparecessem, para que as suas ações não fossem aplaudidas pelos outros, mas ações humildes, prestando um verdadeiro serviço de amor a vós, Senhor, amando, servindo
os pequenos, os simples, os enfermos, os empobrecidos. Renovai em nossos corações o dom da vossa graça, para que, vencendo o orgulho espiritual, Senhor, possamos crescer em humildade. Assim seja.